pesquisa foi realizada em 4.430 municípios brasileiros e entre as áreas mais afetadas pelo consumo de crack estão saúde, sendo que as regiões Sudeste e Sul são as mais prejudicadas pela falta de atenção ao usuário. Segurança, destacando as regiões Norte e Centro-Oeste com maior necessidade de policiamento. O presidente da Confederação Nacional de Municípios destacou que o consumo de crack pela população rural tem aumentado e explica o porquê. Na região canavieira do nosso país, que tem um alto grau de influência na economia, na produção de etanol e açúcar e tudo mais, foi constatado, né, que operários que ainda manualmente colhem a cana, são a eles fornecido o crack, que as empresas ou alguém que fornece, ou não sei quem, empreiteiros ou subempreiteiros, tem 2 horas de trabalho de uma pessoa que está sob efeito do crack, ele produz mais em 2 horas de derrubada de cana do que durante o dia de uma pessoa normal. Segundo a CNM, no ano passado, a União disponibilizou 124 milhões de reais para o combate às drogas em todo o país. Mas na execução orçamentária só foram gastos 5 milhões. Neste ano, todos os estados receberam 23 milhões, 6 vezes menos se comparado a 2010, mas não se sabe quanto foi gasto. São mais de 588 municípios brasileiros que fazem fronteira com países latinos que comercializam a cocaína no Brasil, entre eles o Peru e a Colômbia. Um dos motivos para a fácil transformação de cocaína em crack é a falta de fiscalização na comercialização de amônia e bicarbonato de sódio. Não há esse controle, qualquer esquina, qualquer um compra, portanto não há essa prevenção. Iniciativas de organizações não governamentais contam com o apoio da Igreja Católica. Uma dessas organizações foi visitada pelo próprio Papa Bento XVI no Brasil em 2007. Para que todo mundo possa ver esta instituição como um bem para a Igreja e para a sociedade. Nossa saudação a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos mais uma vez nos encontrando aqui no Além da Notícia, direto de Brasília. Hoje, um dos temas mais atuais e, aliás, sempre atual este tema, as drogas. Nós vamos conversar hoje sobre o fenômeno do crack, a expansão das drogas, o combate, as políticas existentes ou não existentes e o apoio àquelas comunidades que em todo o país têm feito um trabalho em vista da recuperação de dependentes que no Brasil hoje chegam a 2 milhões de brasileiros. Para conversar sobre este assunto, nós conversamos com o deputado federal de Alagoas, Givaldo Carimbão, que está aqui conosco. É um especialista no assunto, não é, deputado? Bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Uma honra toda nós estar no seu programa. Procuro a cada dia estudar um pouco para dar uma contribuição ao Brasil e ao mundo. Isso é uma questão planetária, a questão das drogas, cada um com a sua especificação, mas eu tenho buscado estudar para dar minha contribuição ao país e ao mundo. O deputado Givaldo Carimbão é relator nacional da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas, membro da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas, acolhedoras e APACs. E tem viajado o mundo inteirinho para conhecer as formas de combate às drogas. Aliás, o senhor chegou recentemente de alguns países, né? Pois é. Para fazer uma política pública sobre drogas em um país da dimensão do Brasil, são 200 milhões de habitantes, o Brasil quase, você tem que ter uma noção de como é que estão as tendências. Como alguém estuda a moda para entender como é que está a tendência de moda, as cores, etc, etc. Você, para construir uma política pública sobre drogas, você tem que fazer estudos de mercado, de produção, de o que é que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, enfim, para você construir essa política pública. E aí nós traçamos 5 eixos para estudar no Brasil e no mundo essas questões. Prevenção. Porque não adianta falar em recuperação se você não prevenir. Porque é você recuperando e chegando muito mais. Então é fundamental fazer prevenção. Que modelo? Onde é que deu certo? O que é eficaz nessa questão? Custa muito? Vale a pena? Bom, de uma coisa se sabe, é infinitamente muito mais barato você fazer prevenção do que fazer repressão ou de fazer recuperação. Depois da prevenção, tem que fazer a recuperação. Você tem que recuperar. Depois você fazer a reinserção social. A repressão e a legislação.
Então, é nessa dimensão que a gente tem estudado no Brasil e no mundo para aplicar a política pública no Brasil. Quando no começo eu disse que o senhor é especialista, eu disse conhecendo. Eu sei que o senhor tem um trabalho magnífico no estado de Alagoas, que há mais de 20 anos o senhor tem se dedicado a causas sociais e que hoje o senhor está desenvolvendo cada vez mais esse trabalho iniciado há quase 20 anos. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Pois é, há 20 anos atrás, com o meu carisma, né, eu sempre tenho uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, isso é de família. Eu tenho uma irmã freira, 2 tios segundos padres, 2 irmãos de Eucaristia, eu tenho, meus netos fazem infância missionária, enfim, a gente tem uma vida. Minha mãe, nós temos santuário em Aracaju da Mãe Rainha, minha mãe sempre foi zeladora do Sagrado Coração de Jesus, nós temos uma história de família. E aí, nós criamos a Fundação Antônio Gouveia, que é o nome do meu pai, para acolher crianças de rua. Isto há 25 anos atrás. Essa obra tem 20 mil metros quadrados, piscina semiolímpica, enfim, mas lamentavelmente tem secado a cada dia, porque não tem mais menino de rua. Tem menino de rua na droga. E são modelos diferentes. Uma coisa é quando você tem crianças na rua por vulnerabilidade, por questões eminentemente sociais. Hoje, além da vulnerabilidade da questão social, ele se envolve com as drogas. Tá? E aí a metodologia de recuperação é outra, a forma de recuperar. E aí foi acabando as crianças de rua, a criança do sinal pura e simplesmente, criando sinal nas drogas. E aí tem que ser outra metodologia. E aí foi crescendo o trabalho, um dia um juiz mandou para mim uma criança, e ele morreu dentro da instituição de overdose. E eu não conhecia, lhe confesso, isso tem 18, 15 anos, e aí eu fui estudar. Aí eu disse, eu vou estudar agora para entender que processo é este. E aí comecei, eu comprei uma fazenda, tinha 500 bois, eu não me canso de dizer isto, e eu disse, não, tira os bois todos, essa fazenda é muito boa, eu chamo Cidade de Maria, e eu disse, eu vim ao mundo para tomar conta de gente, não de bicho. Tirou Na os minha bois. contabilidade de vida, eu não quero saber quantas arrobas de boi vou ganhar, eu quero saber quantas almas eu vou salvar. E aí começamos um trabalho com meninas, Cidade de Maria. E eu comecei a acolher 10 crianças, 10 jovens, 10 mulheres, 5, 8, 10, 15, e hoje chega-se a 1.000. Nós temos hoje uma rede de 31 instituições em Alagoas, já de parceiros, né? A própria igreja, a Fazenda Esperança. Aí nós temos 31 fazendas no estado de Alagoas, e tudo começou, diria assim, com eu e mais 3, 4 naquela época, e de repente se expandiu ao ponto do estado de Alagoas hoje tem uma Secretaria de Estado só para trabalhar com dependência química. Como foi que o estado de Alagoas se tornou essa referência? Porque hoje é uma referência nacional em políticas públicas de combate às drogas. Olha, essa é minha vivência pelo Brasil e pelo mundo. Só agora, nos últimos 4 meses, por exemplo, eu visitei 25 estados e 15 países. Além, lógico, da minha história de estudo que eu tenho feito e tentado aplicar, né, naquele que a gente busca conhecer. Alagoas, e eu tenho dito, né, é um equívoco do Brasil. Eu dizia em outras entrevistas que eu tenho dado, existe um momento de transição. E esse momento de transição é o momento de uma certa desgaste até, porque tem pessoas que só enxergam hoje o umbigo, não conseguem enxergar o rosto ou o pé. Tem pessoas que só fazem o ordinário, reproduzir o que existe, mas não conseguem enxergar há 10 anos na frente, 15 anos na frente. Isto é um momento de transição. Por exemplo, em 1950, entendiam que a droga era questão de segurança institucional. Em 1980, já disseram que é questão de saúde pública. Hoje, eu lhe afirmo, esse momento de transição, a questão das drogas hoje no Brasil e no mundo é muito mais uma questão de segurança pública do que a questão de saúde pública. Mas eu ontem conversei com a ONU, eu conversei com 10 ONUs no mundo, são 35 ONUs instaladas em vários países. Eu conversei com 10 países e conversei com o Brasil agora. E esse pessoal, nós temos discutido, vocês se preparem, vocês estão atrasados. E aí eu convenci o governador do estado de Alagoas a criar uma Secretaria da Promoção da Paz para exatamente trabalhar a redução da violência, que por consequência vem a saúde. A saúde é a consequência, não é mais a causa principal. É um equívoco no Brasil, está totalmente equivocado dizer que a questão das drogas é saúde mental. Ela é saúde pública. O governador de Alagoas já entendeu? E Alagoas não. Alagoas, agora Rondônia já, Sergipe entendeu, já começa alguns estados a entender esse processo e vai haver uma transição. Este é o momento de transição. Eu tenho mostrado e mostro aqui matematicamente. Eu vou dar aqui uns números para lhe convencer.
para entender esse processo. 90% de quem chega à porta de uma delegacia ou de uma cadeia tem droga no meio. Estou falando de maior. Mas se você pegar crianças menores, que é a chamada mídia socioeducativa, as antigas FEBEMs, 99% das crianças que chegam à FEBEM, ele tem envolvimento com drogas. Você está falando de drogas lícitas e ilícitas? Ilícitas. Não, estou falando aqui de ilícitas. Só das ilícitas. Principalmente crack. Tá bom? Há um fenômeno nisso aqui. Há 15 anos atrás, você quando pegava uma criança, ela aos 15 anos entrava na droga lícita, bebida. A média era 14 anos e meio. Hoje no Brasil, a última pesquisa mostra que aos 11 anos de idade, 11 anos você começa a beber a droga lícita. Não existe que chegue primeiro ao crack. É bebida, maconha, cocaína e crack. Isso é uma escada. O topo é o crack no Brasil, estou lhe falando efetivamente. Cocaína, muito pouco. Muito bem. Aí a pesquisa mostra que quem começa a beber antes dos 18 anos tem 5 vezes mais chance de tornar um dependente químico. Se você começa a beber a droga lícita, a bebida, aos 11, aos 15, 20, você está no crack já. Porque é a escada natural. Ora, se eu tenho um diagnóstico que o Brasil tem 1% da população no crack, você tem uma ideia? A pesquisa brasileira nas universidades, 9% com maconha e 68% bebe frequentemente. Ora, eu tenho um diagnóstico de que 90% de quem chega à porta da cadeia são usuários de drogas. E quem vai para a cadeia efetivamente, ele não está preso porque ele usou a droga. Ele, para usar, ele teve que roubar. Porque a média é 30 pedras por dia, um usuário de crack. Uma pedra de crack custa, em média, R$5. Tem de 3 em alguns estados, 5 em outros e 10 em outros. Porque depende da distância da produção. Muito bem. 5 é a média. 30 pedras por dia dá 150. Mas 30 dias no mês, porque não tem feriado, dia santo, nem sexta-feira da paixão, ele não sabe o que é isto, mas é R$4.500 média que um usuário de crack, ele não tem do bolso dele. Ele seca tudo que tem primeiro da família, ele começa DVD, televisão, geladeira, fogão, telha, quando pode vender carro, moto que tem, e vai dos outros, não tem jeito mais. Se o cara que está no crack é quem está chegando à prisão, quanto custa um preso no Brasil por mês? R$2.500 é a média nacional. E quanto tempo passa um preso na cadeia? Em média, 4 anos. 50 meses, 12, 24, 48. 50 meses a R$2.500 dá 120 mil reais. Vamos colocar um preço de 100 mil reais um preso custe. Ora, eu consigo lhe botar na comunidade terapêutica. Alagoas tem 1.800 foram presos. A comunidade terapêutica, eu passo um programa de 7 a 9 meses. 9 meses, a R$1.000 para dar uma boa qualidade, cobram 500, 700, 800, colocar 1.000 para botar psiquiatra, psicóloga, assistente social, psicoterapeuta. Você envolve o terceiro setor, mas dando as condições profissionais. Você junta a ciência e a religião. Religião sem doutrina, ou seja, princípio, valores. Uma pessoa com 9 meses a 1.000 dá 9 mil reais. O cara na cadeia vai custar 100 mil reais. Lá 90% sai pior do que como entrou. E aqui você tem uma recuperação de 80% sai melhor do que como entrou. É óbvio. Eu vou lhe contar aqui números. O escândalo do Brasil. Escândalo. A média no Brasil é de 1.500 presos por 1 milhão de habitantes. Vou pegar aqui 4 estados, não estou olhando para lugar nenhum, é os estudos. Alagoas tem 3 milhões de habitantes, tem 3 mil presos. Sergipe, 2 milhões e 100 mil habitantes, tem 2.800 presos. Pernambuco tem 9 milhões de habitantes, tem 25 mil presos. Eu vou lhe dar Tocantins, tem 1,5 milhão de habitantes, tem 2 mil presos. Pega a média aqui. Eu vou subir agora aqui. O Acre tem 750 mil habitantes, tem 4.500 presos. Rondônia tem 1,5 milhão de habitantes, tem 9 mil presos. Não tem dinheiro no mundo que suporte. Agora, aí você perguntar, ô deputado, e esse dependentes químicos, o governo está tratando ele, o governo hoje não tem serviço público, nem contrata, nem convenia com as comunidades terapêuticas, não atende a 0,5% da população. Não estou falando 1% não. O único serviço que o governo federal tem é os CAPS-AD, álcool e droga. CAPS-AD no Brasil tem 300.
que não atende ambulatorialmente, que esse serviço não é para crack. É um equívoco do governo. CAPS-AD é para trabalhar álcool e droga, maconha. Aí esqueceram que chegou agora o crack e estão tratando dentro dos CAPS-AD uma coisa que não é para ser tratada naquele local. O modelo é outro. Tinha que ser CAPS-AD 3, que é 24 horas, de segunda a segunda, ou seja, e tem que colocar a parte de formação de caráter. Porque não adianta se tratar da patologia do ser humano. Ampliquitil, Fernegan, Aldol, etc., são remédios da psiquiatria. Mas se não tiver o Amorex, o amor de missionários, e que tem um programa claro, não estou falando aqui em fazer das pessoas escravos, cavar buraco para tapar, dizer que é terapia. Não! Isto aqui é uma coisa que, lamentavelmente, os governos não controlam, não dão condições, alguém tem que fazer isso, lamentavelmente. 80% das pessoas que são tratadas nessas comunidades às quais o senhor se referiu agora, por último, com o Amorex, além de todo outro tratamento, 80% delas saem recuperadas. Já é uma comprovação, inclusive o próprio Frei Hans, da Fazenda da Esperança, dá esse testemunho. Quero fazer agora uma outra pergunta para o senhor. Nas boas redes, permita-me aqui, tem lugar que não recupera com 10, 20. É bom deixar claro o seguinte, é verdade e é verdade. Tem coisa e tem coisa. Tem a comunidade terapêutica bem preparada e estruturadas, ela chega, eu estou chegando a atingir em Alagoas a 70%. Tá? Agora, tem comunidades que, quando eu comecei, não atingia 20%. Porque quando você não tem técnica, não tem capacitação, quando você não tem estratégia e condições, não é somente também rezar e orar. Hein? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Hein? Amém, aleluia. Não é só isso, também é importante. Mas tem que ter a formação. Existem os 12 passos do AA, existem os 12 passos da recuperação da dependência química. Os 12 passos bem aplicados, você tendo uma estratégia, por exemplo, de monitores, de pessoas que trabalham com esse dependente químico, com os psicólogos, você tem um psiquiatra. Então, isso aqui ajuda muito nessa dimensão. Tá? Então, não só a doutrina, mas também a formação. Ele saber que ele é um dependente químico, que ele é um doente agora, a partir de agora, eternamente, mas pode conviver tranquilamente. Quem tem hepatite convive. Eu tenho estender, eu tenho um problema cardíaco, eu vou conviver a vida toda com isto. Não posso comer muita gordura, enfim, tem algumas regras da vida. Né? Então, a dependência química, ela bem trabalhada nas comunidades terapêuticas, ou em um CAPS-AD 3, colocado 3 que funciona mesmo. No Brasil não funciona em nenhum. Ou muito pouco se tiver. Eu não conheço. Eu quero conhecer. Eu fui em 25 estados do Brasil e não vi nada que funcione como se deve ser. Mas também não tem esta parte aqui do Amorex. Tá? Então, isso se junta. Deputado Givaldo. Vamos lá. A pergunta que você me fez. Que vou fazer agora. Vou guardar ainda do crack. A presidente Dilma falou muito na sua campanha sobre o combate às drogas, enfatizou bastante a questão do crack e continua falando, mas até agora a gente sabe, o governo não faz praticamente nada nesta área. Essa proposta já foi apresentada à deputada e com os êxitos dos estados, a presidente, perdão, e com os êxitos dos estados onde já acontecem esses tratamentos todos, inclusive com a Secretaria, por exemplo, de Alagoas, que dá total apoio hoje com o governador Teotônio Vilela? Olha, a presidente Dilma tem sido muito sensível, eu conversei com ela 2 vezes, ela está interessadíssima, mas, lamentavelmente, as vaidades pessoais da área do governo têm impedido este crescimento. Os nossos brasileiros estão sofrendo muito por conta... Primeiro, a presidente quer resolver, mas precisa que alguém apresente uma proposta clara. O Brasil hoje existe como forma administrativa um SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Só que não tem 1 centavo quase de investimento. Aí diz que é uma questão de saúde pública. Aí o Ministério da Saúde, que é a questão da saúde mental que toma conta, e aí é totalmente contra a comunidade terapêutica, é uma cavalice, uma jeguice, um burrice, é uma coisa assim extrema deste grupo do Ministério da Saúde. E o ministro, para não brigar, para não lutar, aí fica querendo ser complacente e começa a anunciar. E olha que é uma pessoa que tem um respeito, carinho, eu gosto muito, eu tenho uma relação pessoal com o ministro Padilha. Mas as vaidades, e aqui é bom às vezes a pessoa não sinta como agressão, não, sinta como um conselho. Se puder me escutar e alguém assessor dele tiver, escuta o que eu estou dizendo. Já disse a ele, não pode ter vaidades. Quem tem que lançar programa e avalizar é a SENAD, e não o Ministério da Justiça,
o Ministério da Ação Social, o Ministério da Saúde, esses são parceiros. Agora, esses não podem, ele definir a política em nome da Senad. É um equívoco profundo. E aí, a presidente Dilma colocou a Grace, ministra, para articular esse processo. Civil. Ela não tem grande conhecimento da matéria, né? O nosso presidente Reginaldo Lopes teve a semana passada, eu estava viajando, eu não pude estar. Vamos fazer outras reuniões agora, tá? Estão perdidos e equivocados. Estão perdidos e equivocados. O Brasil tem 2 milhões de pessoas no crack, grande parte querendo sair, e o governo não dá opção de jeito nenhum. E a opção é cadeia, 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 repressão. Isso não funciona. Vai gastar o dinheiro do Brasil todo, do brasileiro todo, e não funciona. Então, o Brasil hoje não tem, efetivamente, para mim ser muito generoso, não dá 1% da recuperação do brasileiro na dependência química. E me explique agora, por que o crack se tornou esse fenômeno? Exatamente o seguinte, inventaram no Brasil, ainda insiste hoje, redução de danos. Redução de danos. O que é redução de danos? Você fuma crack, pelo amor de Deus, desça. Fume cocaína ou fume maconha. Tu fuma maconha, não desça para cigarro. Isso chama-se redução de danos. Ou seja, não contraia AIDS, pelo amor de Deus. Eu vou lhe dar o cachimbo. Aqui em Brasília, por exemplo, eita que equívoco profundo. Isso é um absurdo que está feito em Brasília. Dá camisinha labial, dá cachimbo, para dizer, a questão é diminuir, né, o gasto com a saúde na AIDS, por exemplo, nas hepatites. Isto é o maior crime do mundo que estão fazendo em Brasília. Tem metodologias que você recupera o dependente químico. Me desculpe, a redução de danos tem que ser o cara. Existe. Reduza do crack para salvação, para recuperação, e não querer descer na escada. É verdade, tem alguém que está lá no fundo do poço, que não tem ninguém por ele. Acho que neste momento é importante este grupo de redução de danos ir lá buscar essa pessoa na vulnerabilidade social para dar uma dignidade humana. Não numa redução de querer trocar aqui por aqui. O que aconteceu é este fenômeno. Há 15 anos atrás, não existia consumo de crack no Brasil, registro, há 18 anos atrás. Ele veio dos Estados Unidos. E o Brasil exatamente lançou a campanha da AIDS, era a África do Sul, lembro como hoje, do apartheid naquele momento, e o Brasil. O Brasil entrou na epidemia de AIDS. Aí o que aconteceu? Era as drogas injetáveis. Se você observar, há 15 anos atrás, as drogas do Brasil era a cocaína, a heroína injetável. Com a propaganda e o trabalho para redução dos danos, tire, pelo amor de Deus, não bote mais agulha não, porque você vai contrair AIDS. Não compartilhe. Eu lhe dou um cachimbo. Me desculpe. Está aí o que aconteceu no Brasil. Está aí o que aconteceu, mas não tem jeito. Aí o crack entrou rigorosamente. O crack ele só veio depois de uma campanha mal feita pelo governo, em querer fazer redução de danos, ao invés de fazer a AIDS e diminuiu mesmo, migrou para o crack. Campanha mal feita de pessoas que só vê o lado da saúde, mas não vê o lado da espiritualidade. Parece que falar em Deus é pecado no Brasil. Tirou religião da grade curricular do ensino, acabou-se o SPB, social, moral, política, acabou-se. Moral, não. Isso não é coisa de escola, não. Né? Você pode fazer, olha, faça sexo, com quem quiser, com cachorro, com gato, com ser humano, todo dia, desde que use camisinha. É para preservar, para não dar gasto a gente com AIDS. Pode ter promiscuidade. Isto não funciona. Vai pagar caro na frente. O Brasil está pagando caro hoje o crack, porque quiseram não gastar com a AIDS. Olha o que aconteceu agora aqui. Deputado, nós estamos falando agora para um público que eu imagino de muitos pais e mães em casa que talvez tenham esse problema dentro do seu próprio lar. Que conselho, que orientação dar a essas famílias? Evite muito do confronto. Aquela agressão que ele está fazendo, que o crack leva a isto, não é ele, é a droga. Não adianta você agredir ele, você está agredindo, na verdade, uma pessoa transtornada. Mas, no fundo, depois, fica a grande mágoa. É chorar juntos, é muita oração. Leve esses meninos, procure uma comunidade terapêutica, por menor condição que tenha, mas é muito melhor do que você deixar eles sem dar uma atenção.
No Brasil inteiro, existem muitas comunidades terapêuticas. CAPS-AD, como primeiro momento para chegar lá para uma atenção primária, pode até acontecer, mas deixo aqui a grande mensagem. Não confronte, porque ali não é ele. Ali é o diabo dentro de um ser humano, de um corpo. Entre o céu e a terra, muita coisa existe. Deus existe e é maior. Mas, lamentavelmente, as coisas ruins também existem. E a droga é uma coisa ruim que entra nos lares brasileiros através das pessoas. Muita oração, muito joelho no chão, mas também ação. A fé sem as obras são mortas. Busque uma obra cristã, independente de religião, mas busque, porque Deus cura e salva. E não é esse Deus só da misericórdia que a gente fala, é da ação. E Jesus usa as pessoas para fazer as missões. E só para concluir, quantas pessoas o senhor já viu recuperadas? Milhares de pessoas no Brasil estão recuperadas hoje e podem dar esse depoimento. Certamente isso vai encher de esperança a você, pai, a você, mãe, irmão, a você que ama alguém que talvez viva esse drama. O nosso muito obrigado pelo seu acompanhamento no dia de hoje. Um conteúdo exclusivo sobre este programa, sobre esta temática, você encontra pela internet, já deve estar aparecendo aí na sua tela. E até a próxima semana com mais um programa Além da Notícia.